Olá gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre o livro Dumpling, da autora Julie Murphy, publicado pela editora Valentina. E também para conversar um pouquinho com vocês sobre o filme que eu já assisti, mas vai estrear logo na Netflix. Dumpling conta a história da Willow Dean Dixon, que é uma garota gorda que trabalha numa lanchonete de fast food, e é a partir daí que começa a ocorrer a história, assim. A premissa de Dumpling parece bastante simples, mas é a partir dessa calmaria que começa a acontecer a história da Willow. A minha edição do livro já não tá aquela maravilha de Deus, por quê? Porque eu fui ler ele no verão e fui ler ele no sol, e aí, olha só a belezinha que fez. Aí ele abriu aqui um pouquinho, ó, puxou um pouco a capa, mas tudo bem, ainda tá bem bonito. Uma pena, né? Acho que tava muito quente aquele dia e acabou atrapalhando um pouquinho nesse quesito. A minha edição não tá tão protegida e tão guardada, o que é uma pena, que eu fiquei muito triste, porque normalmente eu cuido muito dos livros, e aí foi uma tristeza ver Dumpling ficar assim por causa do calor. É absurdo, gente. Eu pensei que dava tranquilo pra ler no sol. Vamos voltar à história de Dumpling e um pouquinho do que eu achei sobre o livro. Temos uma surpresinha pra Will no local de trabalho, depois ela decide tomar uma decisão muito interessante, muito acertada. A mãe dela, por exemplo, ela já foi Miss. Ela tem uma tia que é muito interessante. Você já inicia o livro sabendo que a tia da Will faleceu. Então, essa tia dela pra ela é muito importante. Não faz tanto tempo assim que a tia dela faleceu e ela ainda tem muitos sentimentos aflorados em relação à tia e tudo mais, porque ela se identifica muito com a tia dela, porque a tia dela também era gorda. O mais interessante que eu achei da personagem principal do livro é que ela está longe de ser uma personagem perfeita, e eu não estou falando do corpo dela, mas sim ela também enquanto pessoa, personalidade, caráter, atitudes, etc. Ao mesmo tempo que ela é corajosa, sincera, aparenta não se importar com o que os outros pensam, como também qualquer outra pessoa, ela também tem questões que não são tão agradáveis de se identificar numa pessoa, que ela é irritante, arrogante, teimosa. Will é uma personagem muito real, que tu vai pensar às vezes, dependendo do que ela fala, parabéns, falou tudo, e às vezes você vai querer chacoalhar ela pra ver se ela para de falar e fazer cagada. Dumpling traz como tema gordofobia, homossexualidade, drag queens, preconceito no geral. O mais legal disso tudo é que consegue trazer diversos assuntos relevantes sem ficarem maçantes e um amontoado de coisa que não dá pra entender nada. Esse livro aqui é muito legal porque ele consegue trazer diversos tipos de preconceito e fobias, né, de maneira bem linkada, assim, bem conectada. E outro ponto muito legal em Dumpling é que o final dele ele deixa de responder um ponto, uma pessoa específica, um resultado específico, que acaba sendo muito legal, porque no fim das contas, pra história, pra Dumpling, pra a intenção em si do livro e da narrativa e de toda a proposta que a Dumpling tem ao ter determinada atitude, não é importante que esse resultado seja divulgado, que isso seja falado. Então eu achei muito legal não terem falado especificamente disso no final do livro. Resumidamente, eu indico sim Dumpling. Não é uma leitura fascinante, eu vi muita gente gostar muito, assim, pra mim ele teve um peso, obviamente, mas não foi uma escrita e uma leitura fascinante, mas é uma leitura bem leve, bem tranquila, e é muito válido você ler de vez em quando esse tipo de livro que consegue te divertir, te encantar, te entreter e também trazer temas tão importantes para a nossa sociedade, para que a gente continue evoluindo cada dia mais. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre o filme que vai estrear na Netflix. Eu acabei assistindo o filme de uma maneira um pouquinho legal, porque eu pensei que estava para download, porque já estava na Netflix, não achei na Netflix, acabei indo pelos meus desejos primórdios de eu preciso ver esse filme, e acabei baixando ele e assisti já o filme, e eu vou contar pra vocês agora o que eu achei dos personagens, de como eles adaptaram essa história do livro pro filme. O começo do filme pra mim é ótimo, a primeira cena dele é muito legal, muito bem feita, tanto que eu fiquei super empolgada, eu tava esperando um baita de um filme, assim, mas ele acabou me decepcionando um pouquinho. Eu vou contar pra vocês os pontos positivos e os negativos, porque ele me decepcionou, etc. A atriz que faz a Willow Dean é muito boa mesmo, eu gostei bastante dela. Eu gostei que, tipo assim, você consegue identificar a Will do livro no filme, sabe? A expressão dela, o deboche, a teimosia, o quanto ela é irritante e arrogante às vezes. A Jennifer Aniston, que faz a mãe da Will no filme, a Miss, né?
Ela tá incrível mesmo, ela incorporou a Esme, o sotaque tá maravilhoso, os trejeitos dela, da região, né, onde elas vivem é muito, muito show. Pra mim, o personagem do Boo, que é um personagem bem importante pra história do livro, ele é péssimo o ator que pegaram, ele não tem expressão, ele fica sempre com aquele pirulito na boca e eu não entendi o sentido daquele pirulito, porque no livro não tem, e eu achei que não trouxe nada, apenas achei desagradável. É legal quando você traz uma coisa, uma característica ou acrescenta algo, um objeto ou um detalhe em cima dos personagens, né? Mas tem que cuidar para não ficar meio que apenas um acréscimo e não significar nada, porque na minha humilde opinião, aquele pirulito que ele fica o tempo inteiro na boca não significou absolutamente nada. O roteiro do filme ele não segue cronologicamente a história do livro, mas ele consegue trazer muitas das coisas que são faladas no livro para o filme. O Boo é inserido numa conversa bem antes do tempo, alguns acontecimentos mudam de motivação no filme. Um ponto que eu gostei é que, na verdade, mãe e filha, a Will e a mãe dela, elas acabam se parecendo muito mais do que elas gostariam de admitir. Tem uma reviravolta no livro, no momento da inscrição, que no filme não acontece daquela maneira, não acontece naquele momento. E tem um personagem que não existe no filme, que pra mim foi absurdo não colocarem ele, porque obviamente é o melhor personagem, que é o Mitch. Eu gostei muito do Mitch no livro, eu acho ele fantástico, um personagem ótimo, que traz uma identificação, que traz uma coisa do tipo, não é só o Will que passa por alguns tipos de preconceitos, e não é só o Will que é desse jeito também, que tem pessoas que podem se identificar e podem tratar ela bem, independente disso, e não precisam ser o modelete que eles tentam fazer com que o Boo seja, né? No livro eles tentam fazer o Boo uma pessoa muito mais fantástica do que eles mostram no filme. Mas eu gosto muito do Mitch, pra mim, sem dúvidas, é o melhor personagem de Dumpling. Eu gosto muito da Millie no filme, ela é muito show, ela é muito... Nossa, ela é muito legal. Ela não tá nem aí, sabe? Ela segue a vida dela, ela se diverte e segue o baile, e é isso aí. Eu acho que todo mundo deveria ser um pouquinho Millie na vida. Mas, obviamente, o livro tem mais conteúdo que o filme. Mais que o filme tenha trazido muita coisa do livro, ainda assim, óbvio que o livro tem mais conteúdo em questão de história, desenvolvimento, etc. E tem uma menina que faz uma das personagens do filme, que fez Scream, a série, e, gente, ela tá péssima. Cara, eu não gostei dela no filme, que é a que faz a Hannah, não gostei mesmo, ela faz Scream. Scream, ela segue mais ou menos a mesmo tipo de interpretação, que pra mim é desagradável, né, parece que ela não muda de interpretação e feição, mudando a narrativa, mudando o personagem, mudando a história, ela mesmo assim, ela continuou com a mesma feição, foi uma coisa que me irritou um pouco, porque eu lembrei muito dela em Scream, com ela fazendo a Hannah em Dumpling. A Kelly não é tão ruim no filme como no livro, e o roteiro acaba esquecendo que negligenciou a Kelly, daí quer trazer ela depois como estopim pra algo, mas na verdade ela, sabe aquela pessoa, tipo, eu nem tava lá, eu nem sei o que aconteceu, foi quase tipo isso assim, porque ela é ignorada em determinadas cenas que poderiam trazer mais informação à narrativa, e aí acabam que trazem ela depois como se ela fosse o estopim, a motivação de algo numa conversa entre as duas amigas. Tipo, não, pelo amor de Deus, a menina não é nem um pouco tão ruim quanto ela é no livro. Enfim, eu me irritei com algumas mudanças, mas eu acho que se você vai assistir ao filme, é uma coisa que eu falo também, que eu falei de Para Todos os Garotos que Já Amei, e Como um Amor Simon, se você vai assistir ao filme sem ter lido o livro, provavelmente vai ser uma boa experiência, porque Dumpling consegue trazer coisas muito interessantes, temas muito relevantes. Tem ótimas atrizes, com destaque a Jennifer Aniston. Óbvio que ela tem papéis memoráveis e que ela foi fantástica, e óbvio que não é o melhor papel dela, mas ela consegue, mesmo naquele papel, naquele filme adolescente, aquele papel que não exige tanto assim dela, ela consegue entregar muito e ela consegue ser ótima, como a gente já conhece a Jennifer Aniston de outros filmes, né? Eu recomendo que vocês assistam o filme, mesmo se vocês não lerem o livro, assistam e compreendam essas diferenças também, caso vocês leiam o livro, caso vocês tenham lido o livro, porque é interessante trazer, assim, alguns aspectos que eu não gostei, me irritei com algumas mudanças, mas eu acho que os dois são válidos de diferentes maneiras, porque os dois conseguem trazer temas muito relevantes, personagens interessantes, narrativas interessantes. Enfim, gente, eu acredito que seja isso que eu queria falar pra vocês sobre o livro Dumpling e sobre o filme que eu assisti. Eu vou conferir bem certinho a data de lançamento e vou deixar aqui embaixo no vídeo pra vocês.